teremos um convidado especial, que é o professor Silvio Eduardo Valente. Então, está com você a palavra, Roberto. Bem-vindos. Lembrando para todo mundo assinar a lista de presença no chat e desligar o microfone assim que não for falar. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Com grande alegria que eu volto para falar sobre direito médico aqui na nossa reunião e falar sobre um tema bastante, digamos, relevante para os nossos dias, né, que é a telemedicina. Eu coloquei a menção Telemedicina 2 justamente porque nós tivemos, no ano passado, uma excelente reunião sobre o mesmo tema, apresentada pelo professor Xiaolong Wen, que também é lá da Medicina USP, e conversando com o Fernando, nós combinamos que, após algumas reuniões, nós iríamos discutir um pouco mais esse tema, colocando os aspectos jurídicos envolvidos, colocando as novidades. Então, entendo que telemedicina, nós teremos, provavelmente, inúmeras reuniões, porque esse assunto é o assunto que mais está envolvendo as nossas até preocupações, né? E só que, quando tínhamos essa discussão sobre aspectos jurídicos da telemedicina e novidades, muitas coisas aconteceram. Do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, tudo se modificou e optamos por aguardar um pouquinho até o momento de hoje para poder discutir com alguma atualização, digamos, mais frequente, né? Mais adequada, mais disposta para a nossa realidade atual. Bom, ocorre que as coisas se modificaram e muito para pior, né? A telemedicina poderia estar numa situação muito mais favorável do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, mas é justamente sobre essas dificuldades que nós estamos aqui para discutir com vocês. Então, nós vamos buscar dividir essa nossa apresentação em três momentos. Primeiro, eu vou falar desses aspectos jurídicos. O Silvio vai evoluir mais para dilemas, para questões que estão se apresentando, que precisam uma elaboração melhor dos nossos conselheiros do CRM, dos nossos doutrinadores. E, na terceira parte, vamos responder perguntas que certamente elas surgem, uma vez que as dúvidas existem, né? Então, nós contamos com a presença do professor Silvio Eduardo Valente. Ele é médico, mastologista, formado na medicina da USP. Ele também é advogado, foi meu aluno lá na Faculdade de Direito da USP e também teve o seu mestrado e doutorado realizado lá na USP. Ele foi meu orientando também. Ele defendeu uma tese de doutorado com a seguinte denominação: Aspectos regulatórios da telemedicina no Brasil, repercussões na responsabilidade das equipes de saúde. E essa tese foi defendida em 2018. Então, se nós considerarmos os 4 anos de elaboração, de tempo de elaboração da tese, ele já está atuando de uma maneira efetiva, né, e com profundidade há pelo menos 6 anos em relação à telemedicina. Então, Silvio, muito obrigado por ter vindo ao departamento. A sua presença vai ser de grande valia para nós. Bom, então, telemedicina, quando falamos telemedicina 2, é justamente por esse aspecto. Nós vamos evoluir em relação ao que foi já comentado com o professor Xiao. E coloco 2020 justamente porque, como nós vamos
evoluir na discussão, nós vamos observar que tudo é válido para 2020. Né? Nós estamos num momento de pandemia e temos uma legislação que é vigente para 2020. Do ponto de vista ético, nós vamos ver que nós temos uma normativa do Conselho Federal de Medicina que é de 2002. Então, por esse motivo que nós entendemos que temos uma certa dificuldade em discutir a telemedicina o que é hoje, e apesar de termos uma noção muito boa do que ela vai ser. Bom, então, quando falamos da telemedicina, nós precisamos verificar que algumas premissas são importantes. A primeira, que é uma realidade. Então, é inexorável, nós vamos ter que realizar uma adaptação nas nossas vidas, nós somos treinados como médicos que atuam numa medicina presencial, o paciente ao lado, nós colocamos as mãos no paciente. Então, essa é uma nova realidade que vamos ter que realizar uma adaptação. Isso é inexorável. A segunda premissa é de que a telemedicina não se configura como um instrumento, uma ferramenta café com leite. Não é. A telemedicina é o próprio ato médico. E é assim que nós devemos entender. É um ato médico que vai ser cobrado. É um ato médico que a sociedade entende assim, como um ato juridicamente perfeito, como nós falamos no direito. E adequando, é um ato médico juridicamente perfeito. Então, é o próprio ato médico, quando falamos de telemedicina. Não é um instrumento a mais, não é algo que simplesmente vai ajudar o ato médico. Ele é o próprio ato médico. Portanto, nós temos toda a legislação que está à disposição da telemedicina. Então, os advogados, os promotores, vão estar atentos ao que fazemos dentro da nossa atividade, dentro do nosso ato médico. E, nesse sentido, nós temos o Código Civil, que, evidentemente, é vigente para a telemedicina, nós temos o Código Penal e temos o Código de Ética Médica. Quer dizer, esses três arcabouços da nossa atividade médica, da cobrança que a sociedade nos faz, eles estão vigentes. E, dando um passeio, fazendo recordando o que nós já discutimos nas nossas apresentações sobre biodireito, nas reuniões, nós vamos ver que no Código Civil, o que nós temos? O artigo 186, parece que foi feito para médico, né? Causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ilícito. Então, nós, como médicos, não podemos causar danos. E esse aspecto, mesmo que exclusivamente moral, na realidade, é o aspecto que mais está presente quando discutimos a responsabilidade do médico. Então, esse artigo 186, ele vai nos remeter ao artigo 927 do Código Civil, também do Código Civil. Causar dano a outrem significa obrigação irreparável. E quando estamos frente ao Código Civil, significa responsabilização com pagamento. Sempre se pede a indenização na forma de recurso financeiro. Partindo para o Código Penal, que também é uma observação que precisamos ter presente na nossa atividade, nós temos, em relação à telemedicina, sempre pensando nas repercussões da telemedicina, do ponto de vista agora penal, nós vamos ver que o artigo 154 nos diz sobre a violação do segredo profissional. É claro, o Silvio vai comentar certamente, o segredo médico é uma grande vulnerabilidade na telemedicina, pelas várias características que compõem esse tipo de ação. Então, lá o artigo 154 nos mostra o quê?
revelar segredo em função de profissão e produzir dano ao outro. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano com multa ou multa. Então, aqui nós já vemos que uma grande preocupação na telemedicina seria a preservação do segredo profissional, da inviolabilidade do ato médico. Bom, temos também no nosso Código Penal o artigo 121, que é o artigo do homicídio. Nossos pacientes, eventualmente, podem morrer. O 121, ele fala tanto do crime doloso do homicídio, mas também da capacidade de existir da possibilidade de existir um crime culposo. Doloso, vocês sabem, é onde existe a intenção de, no caso, matar. E o culposo seria aquele onde nós teríamos uma situação em que o autor do crime não tem a intenção, mas teve culpa. Ou seja, teve uma situação que, tecnicamente, nós vamos ver o que significa. Então, a pena no artigo 121 seria de reclusão. Então, vocês viram que no artigo anterior, vocês verificaram a palavra detenção e neste de reclusão. Então, uma diferença técnica que significa o seguinte: a detenção não pode se iniciar numa pena de restrição absoluta de liberdade. Na reclusão, sim, ele pode ser preso imediatamente e não tem a progressão da pena no primeiro momento. A doutrina fala que existe a possibilidade do dolo eventual. O que seria isso? Alguns promotores, alguns autores entendem que, mesmo não tendo a vontade de matar, a predestinação, o pré-interesse de matar, o autor pode, eventualmente, cometer um ato de risco e assumir esse ato de risco, não dando a mínima importância para o resultado. O grande exemplo que sempre se usa é o indivíduo que sai, alcoolizado, pega o carro em alta velocidade, acaba atropelando alguém. Ele não saiu de casa com o interesse de matar ninguém, mas assumiu esse risco importante. Seria o dolo eventual. Nós estamos começando a perceber que os promotores estão pensando em dolo eventual também em relação ao ato médico. Mas na nossa realidade é do homicídio culposo, né? E o homicídio culposo, onde nós discutimos imperícia, imprudência, negligência, identificado esses atos, essas condições, nós vamos ter um indivíduo que pode, se condenado, sofrer uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, detenção, ele não começa a cumprir a pena preso, tá? Já evolui no cumprimento, na execução da pena. Só que aqui mais um artigo que parece que também foi pensado em relação ao exercício da medicina. A pena é aumentada em 1/3 em função do que está aqui em vermelho: inobservância de regra técnica da profissão ou se deixar de prestar imediato socorro. Inobservância de regra técnica da profissão, claro, se aplica como sempre se aplicou no ato médico e assim vai continuar ocorrendo na telemedicina. Agora, deixar de prestar imediato socorro seria pouco razoável acharmos que o ato médico seria alguma situação possível para essa discussão. Ocorre que na telemedicina existe aquela possibilidade de você fazer um diagnóstico que demandasse uma intervenção presencial imediata e, por algum motivo, ou porque está com uma série de consultas agendadas, ele retarda aquele atendimento.
e aí sim poderia ser discutida essa possibilidade de não prestação de socorro imediato. O que mais temos em termos de imputação em relação ao ato médico e também se preserva em relação à telemedicina seria a lesão corporal. A lesão corporal também existe, a lesão corporal dolosa e a lesão corporal culposa. Na lesão corporal dolosa, nós temos as seguintes possibilidades: uma lesão corporal de natureza leve, de natureza grave, de gravíssima, ou lesão corporal seguida de morte. Muito bem. A pena para esse tipo de crime, um crime doloso, onde se causa uma lesão corporal, ela é um crime que vai ser de 4 anos a 12 anos de reclusão, e também aqui se discute aquela ideia do dolo eventual. Ocorre que, na lesão corporal dolosa, existe uma tendência muito nítida de se aceitar essa proposta de dolo eventual. Então, nós estamos inaugurando uma era de que a lesão corporal dolosa, ela participa do universo de questionamento penal do médico. Pessoalmente, eu tenho já, infelizmente, vários casos lá no escritório em que temos essa discussão sobre o dolo eventual. O mais comum, na verdade, é a forma culposa, né? Mais uma vez, onde se identifica imperícia, negligência e imprudência. Aqui, nós temos uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano. E ela é agravada, mais uma vez, para um parágrafo feito para o médico, inobservância de regra técnica da profissão. E lá se recebe um agravamento da pena de 1/3. Partindo para o nosso Código de Ética, claro, nós vamos iniciar pelo artigo 1º, que é o principal código, o principal artigo, é aquele onde temos o maior número de processos de indicação de infração ética, seria aquele do causar dano. Né? Também, por imperícia, imprudência e negligência. Esse artigo, no código anterior, era o artigo 29, que passou para artigo 1º justamente para mostrar a sua importância. Só que quando falamos de dano na medicina, na culpa médica, nós temos que necessariamente, em todas as situações, identificar o nexo de causalidade entre o ato praticado pelo médico e o dano. Então, nós já discutimos aqui no departamento, em muitas situações, nós não encontramos nem o dano praticado pelo médico, muito menos o nexo de causalidade entre o ato e o dano. Então, essa é a grande discussão, tanto no judiciário como no conselhos regionais a respeito do ato médico. O artigo 32 também merece uma menção especial em relação à telemedicina. Ele diz que é vedado ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis e cientificamente reconhecidos a seu alcance. Então vem aquela ideia: será que a telemedicina nos daria a possibilidade imediata de usar todos aqueles meios disponíveis? Claro que não. Então, nós temos que entender que o ato médico iniciado pela telemedicina deve realmente ter a perspectiva de evoluir, ou com realização de exames que não são possíveis do ponto de vista remoto, mas como também uma avaliação presencial. Então, essa é uma mensagem importante para nós. Uma outra preocupação que, claro, existe em termos de orientação para todos, né, mas que certamente
é mais limitada essa preocupação, que é o vínculo com empresas, a mercantilização da medicina. Então, esse vínculo, quando algum médico vai atuar associado a alguma empresa, empregado de alguma empresa, ele deve se preocupar com atenção às condições que aquela empresa coloca para a prestação de serviço. Isso é muito importante porque o CRM, por exemplo, não tem abrangência em discutir a atuação da empresa, mas tem sim para a atuação do médico. Então, nós temos, de um lado, as sociedades de medicina questionando a remuneração da telemedicina, no caso aqui, a Sociedade da minha especialidade, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e, por outro lado, empresas que nunca se poderia imaginar que atuariam nessa área, estão apresentando serviços por custos extremamente baixos, certamente com uma ideia de mercantil bem evidente. Bom, ainda nessa linha, a retenção de honorários. As empresas estão divulgando custos muito baixos e que, certamente, além de serem baixos, existe o desconto, uma retenção do honorário do médico. Então, esse aspecto também é importante. Então, uma consulta de R$10, por exemplo, vai existir algum desconto lá da empresa que está oferecendo esse serviço, o médico não vai receber na sua integralidade. O artigo 37 do Código de Ética Médica diz o seguinte: prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente. É claro que aqui existe um conflito muito grande em relação à telemedicina, mas no próprio artigo, parágrafo 1º, diz que esses aspectos relativos à telemedicina vão ser regulados pelo Conselho Federal de Medicina. No final da minha apresentação, eu vou voltar nesse slide, para nós discutirmos o que significa essa regulamentação. Bom, com todo esse aspecto rapidamente desenhado para vocês, do ponto de vista legal, nós, aqui falando como operador do direito, né, nós encontramos alguns eixos legais que devem ser de preocupação de todos, ou seja, coisas simples, mas que para o direito são relevantes, né? Certamente, existe a necessidade legal de termos no documento, na atenção ao paciente, um termo de consentimento livre e esclarecido. O médico não está obrigado a atender na telemedicina da mesma forma que o paciente não está obrigado a ser atendido. O paciente, tanto o paciente e o médico, têm o direito de exercer a sua autonomia. E esse direito de autonomia se expressa com o termo de consentimento. Então, vocês sabem que eu sempre fui muito flexível do ponto de vista de formalizar-se ou não um termo de consentimento. Só que aqui na telemedicina, o meu entendimento se modifica e eu considero ser imprescindível a utilização de um termo de consentimento livre e esclarecido. Existe a necessidade do registro da consulta. Quer dizer, um atendimento remoto precisa ser registrado, precisa ter uma materialidade. Mais uma vez, estou falando do ponto de vista jurídico. Precisamos ter algo que mostre que aquela avaliação existiu. O motivo da consulta, né, para nós é simples: queixa, duração, o que aconteceu com o paciente, a história natural da doença dele. Mas, do ponto de vista jurídico, precisamos saber por que o paciente procurou aquele atendimento. E, finalmente, também muito importante, um extrato da consulta, que deve ser encaminhado ao paciente. É como se fosse um recibo do ato médico. Então, esses 4 elementos, para se começar a discutir sobre telemedicina, são elementos fundamentais. A telemedicina, agora partindo para um aspecto mais
pragmático da existência da telemedicina, ela começa a ser discutida na Declaração de Tel Aviv, discutida de uma maneira mais sistemática. Na Declaração de Tel Aviv, em 1999, nós vemos a discussão que leva à responsabilidade de normas éticas dentro da telemedicina. E essa declaração foi adotada pela Associação Médica Mundial como a referência para a telemedicina. Em Tel Aviv, a telemedicina se mostra como exercício da medicina à distância. Vejam, exercício da medicina. É a própria medicina, é o próprio ato médico. A diferença é que é transmitida por sistemas de telecomunicação. A Associação Médica Mundial assumiu esses aspectos de Tel Aviv como importantes e relevantes, mas apontou o quê? As grandes preocupações que temos até hoje. Existem consequências positivas da telemedicina. Isso é inegável e o que torna a telemedicina inexorável sua existência. Por outro lado, existem muitos problemas éticos e morais, como nós já vimos, né? Problemas éticos que vão ter que ser resolvidos. O CERC e o Conselho Federal de Medicina, mesmo trabalhando com atenção sobre esses aspectos, não conseguiu atualizar a resolução de 2002. Depois nós temos que ela altera princípios tradicionais da relação médico-paciente. E não só princípios. Ela modifica a maneira em como nós atingimos as estratégias de diagnóstico e tratamento dos nossos pacientes. Então, são problemas fundamentais. Nós vamos precisar de treinamento. Nós não fomos, como eu já disse, treinados para um atendimento remoto. Temos que ter o paciente, até hoje, à frente para chegarmos à nossa melhor condição de diagnóstico e terapêutico. O CRM, como eu disse, a resolução veio em 2002, que definiu a telemedicina, conceituou a telemedicina. A própria resolução também afirma que ela é baseada em Tel Aviv, de 1999, e na Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, também do mesmo ano, do mesmo local. Então, a base é a mesma. Bom, as coisas evoluíram lentamente, até que em 2018, nós temos uma nova resolução do CRM, exatamente sobre a telemedicina. Ela definia também a telemedicina, ajustava alguns princípios, mostrava à sociedade médica o que seria o ideal de uma telemedicina, os problemas éticos da telemedicina. Ela mostrava as modalidades da telemedicina. Então, essa resolução, é importante vocês darem uma olhada no sentido de verificarem as modalidades possíveis dessa telemedicina e, principalmente, porque para cada tipo de modalidade, por exemplo, aqui, as teleconsultas, eles mostram o que seria obrigatório numa teleconsulta. Aí elencam todas as necessidades, destaco aqui, mais uma vez, o termo de consentimento livre e esclarecido. Ela destaca também aspectos sobre a terapêutica, dados de exame, produção de relatório, enfim, é uma resolução nessa linha bastante completa e vale a pena uma consulta, apesar de ela ter sido revogada no ano passado, justamente na época em que eu e o Fernando discutíamos sobre uma apresentação a respeito da resolução de 2019. Motivos. Por que ela foi revogada? Então, o CFM justifica pelo alto número de propostas encaminhadas. Então, vocês lembram que todo mundo discutiu, muita gente falava sobre a telemedicina, as entidades médicas queriam participar, queriam ter tempo para análise, né?
Então, foi um momento realmente conturbado. Tá? O próprio CFM coloca que precisaria de um tempo para análise dessas contribuições. Na época, 1.444 contribuições existiam. Hoje, a gente já ouvi dizerem que existem 3.000 propostas no CFM. Bom, aí o que aconteceu? Veio a epidemia, o Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública em 3 de fevereiro de 2020. Aí tudo se modifica, né? Nós temos uma legislação, uma resolução válida de 2002, uma vez que a de 2018 foi revogada, então é válida de 2002, e uma nova determinação legal que seria em função da emergência em saúde. Então, foi decretada uma lei, a 13.989, de 2020, em que autoriza a telemedicina enquanto durar a crise. No artigo 2º ainda fala, durante a crise ocasionada, fica autorizado em caráter emergencial a telemedicina. Ou seja, nós estamos numa vigência legal de algo temporário, emergencial, que foi aceita pelo Conselho Federal de Medicina, uma vez que ele reconhece a eticidade da sua utilização nessas condições de pandemia. Bom, eu disse para vocês que eu ia retornar ao Código de Ética, artigo 37, que no parágrafo 1º diz que o atendimento médico à distância será regulado pelo Conselho Federal de Medicina, ou seja, pós-crise, levando para uma situação atual, o Conselho Federal de Medicina seria o responsável pela determinação das normas. Só que, nesse artigo, nessa lei 13.989, em que tínhamos a disposição sobre as condições da telemedicina, existe um artigo, não lembro se é o 5º ou 6º, que foi vetado pelo presidente. O artigo dizia que competirá ao Conselho Federal de Medicina a regulamentação da telemedicina após o período da crise. E razões do veto. Dizia que a matéria deve ser regulada em lei. Até aí, perfeito. Agora, vamos ver por que eles se manifestam dessa maneira. Porque, em função do artigo 5º da Constituição, incisos 2º e 13º. Só para terminar, vamos dar uma olhadinha que seriam esses incisos 2º e 13º. O 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E o 13º é livre o exercício de qualquer trabalho. Então, o que o executivo, no caso, que foi um veto do executivo que determinou esse tipo de ação, ele entende que a telemedicina vai existir o Conselho Federal de Medicina, querendo ou não. No máximo, o Conselho vai regular da forma ética essa situação, mas que não será permitida a ausência ou a limitação muito extensiva da existência da telemedicina. Ou seja, precisamos nos preparar para isso, precisamos nos adequar a essa situação, porque a telemedicina realmente é um aspecto inexorável. Bom, então, Silvio, você pode iniciar a sua apresentação. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Agradeço a todo o departamento de otorrinolaringologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Deixa eu ver se eu coloco aqui a minha tela. Já estive aqui no departamento a questão de 3 anos atrás, né? Presencialmente, obviamente. Então, para mim, sempre é uma grande honra estar aqui.
Bem, vamos lá. Então, eu vou falar alguns aspectos, eu vou, talvez até em alguns pontos, vou ser um pouquinho repetitivo em relação ao que o professor Roberto já falou, mas eu vou falar um pouquinho sobre esses aspectos gerais, né, que são mais desafiadores, digamos assim, e da telemedicina, também um pouco da segurança digital, porque a segurança digital está altamente envolvida nesse contexto da telemedicina. Então, é inescapável falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, como o professor Roberto já falou, né, eu tive a honra de ser orientando dele em sede de mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da USP, Largo de São Francisco. A convite dele também atuo como professor colaborador lá no Departamento de Medicina Forense, atuo como advogado no escritório Camargo e Campos, né, na área de defesa profissional, e também sou perito médico em casos que envolvem alegações de erro médico no Tribunal de Justiça de São Paulo. A minha tese, né, o que leva a estar aqui hoje é justamente esse meu interesse pela telemedicina. Um dos meus examinadores aqui nessa defesa na banca foi o professor Schau, que é meu colega de turma lá na medicina da USP, né, nós nos formamos em 1985, e o professor Roberto foi orientador. Bem, eu vou, nessa mais ou menos meia hora aqui que a gente tem, né, esse vai ser o meu plano de apresentação. Eu vou falar sobre a telemedicina no Brasil pré-Covid, né? Que nós tínhamos, né, até fevereiro desse ano. Depois, agora, nesse contexto da pandemia, vou falar sobre a telemedicina enquanto método, de forma bem geral, falar um pouquinho sobre um assunto bastante importante, que é a certificação digital e a prescrição digital, que também estão inseridas aí no contexto, né, da telemedicina, a remuneração, que é algo bastante importante, e alguma coisa de segurança de dados e a vindoura, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que vai afetar bastante na atuação do médico, assim como de todas as empresas. E como o médico deve atuar com segurança em face dessas novas tecnologias, né, o chamado compliance médico, e alguma coisa, né, estamos aqui no departamento de otorrinolaringologia, algumas coisas em relação à própria otorrino. Bom, o que nós temos hoje, né? Hoje existe um ambiente, já vem de algum tempo, né? Um ambiente ético-social bem favorável à modernização da relação médico-paciente, né? Hoje a gente tem uma digitalização cada vez maior da medicina, né? Na forma de envio de arquivos, na forma do próprio registro dos prontuários médicos, enfim. E o novo Código de Ética Médica, né, como já foi colocado, ele não tem vedação à realização de teleconsultas. Na verdade, o que gera mais polêmica ainda não é a telemedicina de uma forma geral, mas especificamente as teleconsultas. Existe, né, realmente uma perspectiva favorável à autorização formal também por parte do Conselho Federal de Medicina, da realização de consultas e mesmo de procedimentos à distância, né, que a gente pode até entrar no âmbito aí das telecirurgias, que são altamente promissoras, né, já estão começando a ser usadas. E também necessidade do gestor em saúde na adequação a essas novas plataformas, né, isso alavanca de fato a eficiência, né, principalmente num país de dimensões continentais como o nosso, né, na minha tese eu acabei estudando bastante países que têm a mesma conformação que a nossa, como o Canadá, Estados Unidos, Rússia, Índia e Austrália, né? A gente tem locais de excelência médica, mas também tem grotões onde você não tem a presença dos médicos, né? E também na questão do gestor evita riscos, né? E agora a gente tem de uma forma bastante aguda essa mudança de paradigmas que são justamente essas novas regulações por conta da pandemia. O professor Roberto já colocou, a Declaração de Tel Aviv é como se fosse a Constituição Federal aqui do Brasil em relação às nossas normas comuns, né? Ela modula tudo, né? Ela ainda é vigente, né, na sua base, nos seus aspectos éticos normativos, do finalzinho do século passado, né, essa Declaração de Tel Aviv, e nós assumimos isso aqui no Brasil em 2002 na forma da Resolução 1643, que disciplina a prestação de serviços através da telemedicina. Mas vejam, essa resolução é datada de 2002, então nós já temos aí 18 anos de idade, né?
E a gente sabe que em 18 anos houve todo um progresso aí tecnológico, nada desprezível, né? Então, essa resolução já se encontra bastante envelhecida. E por conta disso, né, que o professor já colocou também, a resolução 2227 acabava por dar um salto, né, de qualidade especificamente em relação às teleconsultas. Vejam, nesse período, nesse interregno entre 2002 e 2018, né, quando houve a tentativa, né, de entrada em vigor da resolução 2227, nós já tivemos uma regulamentação em relação à teleradiologia, que ainda é vigente, e também em relação à telepatologia. Ou seja, já existia, em vários aspectos, já existe a teleeducação, por exemplo, já é altamente usada, né? Enfim, e a teleeducação também faz parte da telemedicina, mas existe todo um rol de atuações da telemedicina, porém a teleconsulta, ou seja, aquela em que você tem o médico de um lado e o paciente do outro, ligados por um sistema digital, um sistema tecnológico, é essa que gera polêmica. E acabou, por conta, né, de situações até talvez de informação das pessoas, da sociedade, das próprias sociedades médicas, os conselhos regionais de medicina, acabou não entrando em vigor a resolução 2227, apesar de ter sido ter levado à baila, né, essa discussão sobre a telemedicina, que muita gente não estava atenta a isso. E agora nós temos um contexto bastante agudo, né? Então, vou repisar algumas normas aí, atuais, né, por conta da pandemia. Agora, em fevereiro, né, nós tivemos, de fato, essa declaração de emergência em saúde pública. Isso envolve um plano de resposta, né, com medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, estabelecendo um centro de operações e emergências em saúde pública. Então, isso foi o ponto de partida para essa regulamentação da telemedicina. A Lei 13.979, né, dispõe sobre medidas para enfrentamento dessa emergência, né? E aí são as definições de isolamento, quarentena, dispensa de licitações, né, que gera tanta polêmica atualmente, mas é uma necessidade nessa situação atual. E a portaria emanada pelo Ministério da Saúde, né, em 20 de março de 2020, a portaria 467, que, de fato, ela coloca a telemedicina em caráter excepcional e temporário, né, enquanto existe a vigência da pandemia. Contempla basicamente tudo, inclusive o atendimento pré-clínico, ou seja, aquele atendimento em que o médico não teve contato presencial com o paciente e vai dar o diagnóstico e o tratamento desse paciente totalmente à distância, né? Então, esse é um ponto importante dessa portaria. Também o suporte assistencial, a consulta, o monitoramento, né? O telemonitoramento já é algo usado há algum tempo aí por algumas especialidades, né, na telemedicina, e o diagnóstico. E abrange a medicina inteira, né, a nível de SUS, saúde suplementar e saúde privada. Como o professor já colocou, o registro da consulta é imprescindível, né? Não existe uma teleconsulta sem que haja registro, né? Realmente não existe, né? Não existe uma mera troca de mensagens, né? Há que se ter um registro em consulta. E também importante a emissão de receitas e atestados por meio de assinatura eletrônica, referendada pelo Instituto de Chaves Públicas do Brasil, que é uma instituição extremamente confiável, né, nessa seara. E a lei, já uma lei comum, né, 13.989, autorizando o uso da telemedicina durante a pandemia em caráter emergencial, né, e temporário, define esse exercício, né, seria o exercício da medicina mediada por tecnologias, para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção da saúde. Ou seja, tem um aspecto bem, digamos, holístico, digamos assim, pega a medicina por inteiro, né? Toda assistência à saúde. É dever do médico informar o paciente sobre as limitações do método. Eu vou voltar a esse ponto quando a gente falar de compliance, isso é algo extremamente importante. E não existe também uma ética própria da telemedicina. A telemedicina envolve os mesmos padrões normativos e éticos da medicina presencial. Isso já foi
referendado lá atrás pela Declaração de Tel Aviv. E, por fim, o ofício do Conselho Federal de Medicina de março, que reconhece a possibilidade de conformação ética da utilização da telemedicina, né, reforçando a norma comum, né, em caráter de excepcionalidade, nessas modalidades. A teleorientação, que a gente pode traduzir como teleconsulta, o telemonitoramento, né, o monitoramento, a gente pode imaginar monitoramento de pacientes crônicos, eventualmente pacientes idosos, né, na distância, e para isso existem alguns aparatos tecnológicos hoje, né, os chamados wearables, que também eu vou falar mais para frente, e a teleinterconsulta, onde também não tem polêmica. A teleinterconsulta é um médico generalista consultando um médico especialista que está à distância, né? Então, o médico generalista, junto do paciente, ele vai procurar a orientação daquele especialista que está à distância. Isso é uma coisa consagrada, aceita e altamente desejável até. Bom, então, como que é o método da telemedicina, né? A telemedicina envolve uma atuação não presencial em saúde, né? Então, assim, a gente tem N formas de a gente definir telemedicina, né? Essa é uma delas, né? Atuação não presencial em saúde. Segue também, como eu falei, as mesmas normas éticas da medicina presencial, então, principalmente aquilo que envolve o consentimento, aquilo que envolve a confidencialidade, né? Esses eu acho que são os dois pés, assim, principais, né, que a gente tem que atentar bastante quando a gente trabalha com telemedicina, em especial com as teleconsultas. O registro sempre, né, das consultas em prontuário médico, né, e aqui também falando como advogado e como perito médico, né, fica muito difícil você defender um médico ou avaliar um caso em que exista alegação de erro médico sem analisar prontuário, né? Agora, aqui eu estou falando registro em prontuário eletrônico. Não necessariamente, né? O prontuário eletrônico ele é bem interessante até por uma forma de praticidade, de segurança. Mas o importante é que haja registro de consulta em prontuário. Então, o médico pode atuar numa interface tecnológica, sei lá, qualquer interface, Google Meet, Zoom, enfim, desde que ele registre em prontuário. Pode ser um prontuário físico, tá? Isso não é nenhum demérito, né? Mas não é muito prático, né? É muito mais interessante a pessoa aderir a um prontuário eletrônico para deixar a sua atuação em telemedicina mais prática. E, por fim, a assinatura digital, né? A assinatura digital faz parte, né? Está praticamente inserido aí no contexto da telemedicina. Para essas receitas e atestados digitais, houve digamos, um consórcio entre o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Então, existe, né, hoje um site validador de prescrições e atestados, né, que é esse site que eu coloquei aqui, com auxílio à prescrição, um auxílio à prescrição remota entre médico, paciente e farmacêutico. Não existiria muito sentido o médico fazer um atendimento à distância e mandar uma consulta, uma prescrição médica tradicional por motoboy, enfim, né? Isso é até possível, mas não seria muito prático, né? Então, essa confluência entre as instituições, né, esse regramento, deixou as coisas muito mais eficazes, né? As prescrições são feitas diretamente no celular do paciente, né? Essas prescrições são conferidas pelo farmacêutico, que vai ter acesso à plataforma, né? Então, existe toda legalmente, existe o chamado não repúdio, né? Uma vez que exista essa assinatura digital, ela não pode ser repudiada. Utiliza o certificado do Instituto de Chaves Públicas do Brasil, que é basicamente a junção de uma chave pequena, né, que é o que o médico tem na forma de uma senha, né, com uma chave maior, né, que é essa chave central do ICP Brasil. Então, isso torna as coisas extremamente seguras. Para vocês terem uma ideia, a partir de 31 de março desse ano, né, em Portugal, que está alguns passos à frente do Brasil em termos de telemedicina e teleconsulta, hoje é proibido
prescrição médica por via tradicional. Eles só aceitam prescrição por via digital. Justamente porque é mais segura, né? É muito mais fácil você fazer a gente sabe disso, né? Uma falsificação de um receituário médico, de um carimbo, do que fazer uma falsificação onde haja um certificado digital. Então, eu acredito que isso vai chegar aqui no Brasil também daqui a algum tempo, né? Então, nós temos que nos habituar a essa certificação digital, a essa assinatura digital das prescrições. E esse envio pode ser via e-mail, SMS, aplicativo de mensagens, enfim, não existe nenhuma limitação para envio dessas prescrições. Os tipos de receitas, a maior parte das receitas podem ser validadas por via digital, né, por conta da norma da Anvisa, né? Inclusive aquelas receitas de controle especial, as prescrições de antimicrobianos, enfim. Só não se aplica aos talonários de talidomida e de retinoides para uso sistêmico, né? Isso, pelo menos por enquanto. Como obter o certificado digital? É muito simples, né? Existem 17 autoridades certificadoras, né, credenciadas à ICP Brasil. Aqui vinculadas ao CRM, se não me engano, existem 3 credenciadas, que acho que dá algum desconto, enfim. Existe um custo para isso, mas não é um custo caro, acho que gira em torno atualmente de 130, 140 reais. Mas isso é a ferramenta necessária para que o médico faça suas prescrições digitais. Bom, falando um pouquinho de remuneração, né? Existia até, talvez na época da resolução 2227, existia até um certo, digamos, preconceito, né, da classe médica em relação ao médico perder a autonomia e o protagonismo, né? Eu acho que agora, à medida que os médicos estão realmente atuando na prática na telemedicina, esses conceitos vão caindo por terra, porque o médico tem que perceber que ele tem que manter a autonomia e o protagonismo, né? Isso é inafastável, não existe telemedicina sem que haja o protagonismo do médico, né? A responsabilidade médica na atuação em telemedicina é exatamente igual à responsabilidade na atuação da medicina presencial, né? Então, não existe por que o médico ser menos remunerado quando faz uma consulta por telemedicina em relação a uma consulta presencial. Não dá para a gente admitir isso, né? Eu sempre dou o exemplo, é como se você tivesse um piloto de avião que está acostumado aí a pilotar um turbo-hélice com 30 anos de idade, e de repente a empresa lá, aérea fala, agora você vai pilotar um avião de última geração, só que você vai ser monitorado por sistemas de segurança altamente tecnológicos e você vai ter que ganhar menos por essa pilotagem de avião, apesar da sua responsabilidade ser exatamente a mesma. Não existe isso, né? Concorda que isso não é possível. A responsabilidade do piloto frente a uma tecnologia mais avançada é exatamente a mesma da responsabilidade que ele tinha com o turbo-hélice atrasado tecnologicamente. Então, nós, em face da nova tecnologia, temos a mesma responsabilidade. E eu vou mais além, né? Eu acho que existe sim uma chance, muita gente polemiza comigo quando eu falo isso, né? Mas existe sim uma chance maior de judicialização, né, disso, né? A gente que trabalha assim, né, está atento à questão do erro médico. Então, existe uma chance maior de judicialização por esse aprendizado, é como aprender a andar de bicicleta, né? Então, a gente não pode ter uma diminuição de remuneração por conta dessa responsabilidade ser exatamente a mesma. Existe já um posicionamento das entidades de classe a esse respeito, né? A Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, a Anvisa, a ANS, desculpa, a ANS está muito favorável a essa equalização da remuneração, né? E a gente tem um dado até de norma de 2011, né, em relação ao teletrabalho, né, que existe uma equiparação do trabalho exercido à distância com o trabalho presencial, em termos de relação de emprego, né? Então, isso já é como se fosse uma fundamentação. Vou falar um pouquinho de segurança de dados, tá? O que tem hoje de segurança de dados? Nós temos o RIPA, que é uma norma norte-americana,
Existe o Global Data Protection Regulation, GDPR, que é uma norma europeia, e a nossa, que vai entrar aqui em breve, né, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados. O RIPA é importante porque ele basicamente pode ser um fundamento quando nós formos, por exemplo, escolher uma plataforma para a gente trabalhar em telemedicina. Se ela é chamada RIPA Compliance, você está seguro, né? Você está fazendo a sua parte como médico, né? Para assegurar a segurança do envio desses dados, né? Esse autor aqui, Russell Coyle, no ano 2000, ele já previa, né, a invasão da telesaúde, né, dessa conformação digital, né, e tecnológica no cyberespaço, né, da medicina, nos 5 anos vindouros, né? E a gente sabe hoje aqui, 20 anos depois, que isso realmente está ocorrendo de uma forma cada vez mais intensa. Porém, isso leva a alguns riscos, né? E os riscos são justamente o vazamento desses dados sensíveis, né? Os chamados malwares, né? Esses softwares, né, que são inseridos em sistemas digitais de armazenamento de dados. Isso já aconteceu em hospital, inclusive no hospital grande no Reino Unido, né, e levou a uma tentativa de chantagem, né, desse hospital, enfim. Então, há que se ficar muito atento, e o médico também é responsável, de certa forma, por isso. Então, essa RIPA, ela fala justamente sobre isso, né, que é a norma norte-americana, proteção de dados em saúde em certos tipos de organização, cobre os provedores de saúde que transmitem eletronicamente, que envolvem faturamento, e também os seus parceiros de negócios. Então, aí a gente exclui os serviços gratuitos e os dados em papel, desde que os dados não sejam digitalizados e transmitidos. O que são informações protegidas em saúde, né? E cobertas pela RIPA, pela GDPR, pela nossa aqui, Lei Geral de Proteção de Dados? São as informações que podem identificar alguém. Então, inclui tudo, né? Uma conversação lá da sua recepcionista, junto com a sua atendente de enfermagem no corredor, que alguém ouça, informações sobre custos, informações em face de planos de saúde. Então, há que se ter um treinamento, inclusive da equipe, para que essas informações sejam protegidas. E falando no compliance, né, que é consagrada pela RIPA, envolve políticas por escrito, mas não só as políticas por escrito, os procedimentos para efetivar essas políticas de segurança de dados, o treinamento da equipe, as ferramentas tecnológicas que devem ser adequadas a esse tipo de proteção e também o monitoramento. Não basta a gente implantar um sistema de proteção dos nossos dados em saúde, mas a gente tem que estar permanentemente monitorando. E mais, a gente tem que mostrar, eventualmente, no caso de um litígio, que nós estamos monitorando esses dados. Já indo para a norma europeia, a GDPR, né, ela entrou em vigor na União Europeia em maio de 2018, ou seja, bastante recente, e ela regula o tratamento de dados pessoais de qualquer pessoa em solo europeu. As multas são muito grandes, né, envolve até 4% do faturamento anual da empresa, ou 50 milhões de euros. Isso é muito semelhante à Lei Geral de Proteção de Dados, como vocês vão ver. Então, hoje a gente tem um ambiente normativo no tratamento desses dados, que é justamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Antes do Covid, nós temos já um ambiente de flexibilização do uso da telemedicina, tanto é que culminou na frustrada Resolução 2227, né, do Conselho Federal de Medicina, em especial das teleconsultas, né? E existe uma iminência de uma resolução do Conselho Federal de Telemedicina que provavelmente vai tornar perene o que hoje é temporário, né? Então, agora que nós estamos nos habituando a trabalhar com telemedicina, e em especial as teleconsultas, né, nós médicos, já existe um ambiente favorável a uma nova resolução, né? Vamos aguardar, mas deve ir por aí. As normas específicas, né, sobre o uso da telemedicina em face da pandemia, agora a gente tem isso de uma forma aguda, né? Regulamentação do prontuário eletrônico também entra nesse contexto, e o próprio Código do Consumidor, né? A gente sabe que no nosso Código de Ética Médica, a relação médica não é uma relação de consumo, porém, isso
talvez até infelizmente, né, para quem faz a defesa profissional de médicos, que isso dá uma série de implicações processuais, o judiciário entende a relação médico do paciente como uma relação de consumo. Então, quais são as bases, né, da Lei Geral de Proteção de Dados? Ela deve entrar em vigor provavelmente no início de 2021, era para ter entrado em agosto desse ano, mas por conta da pandemia não houve essa possibilidade, adiou-se, né, porque as empresas, todas as empresas, né, que eu não estou me referindo só às empresas de saúde, mas elas vão ter que se adaptar de uma forma muito drástica até essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Os dados de saúde são definidos como dados sensíveis, ou seja, aqueles dados que falam muito da individualidade das pessoas e por isso eles merecem um tratamento, um cuidado especial. E o que é tratamento de dados? É tudo o que você possa fazer com dados pessoais. Coleta, então, desde a coleta dos dados da sua recepcionista até o envio de arquivos, enfim, tudo que você possa fazer com dados coletados do paciente chama-se tratamento dos dados. Então, isso vai ter uma consequência, né? A primeira consequência é modificar a postura em face dessa coleta, né? Então, toda a equipe tem que estar orientada em relação a isso, anotação no prontuário médico, todas as consultas, de uma forma bastante transparente, né? Registros, arquivos, pesquisas, enfim, e principalmente o compartilhamento. As sanções são bastante semelhantes à GDPR europeia, né? Só que aqui tem dados interessantes, né? De início, uma advertência e um prazo para adoção de medidas corretivas, mas a multa pode ser pesada, de até 2% do faturamento e limitada a 50 milhões por inflação, 50 milhões de reais. Multa diária e algo importante, a publicização da infração, ou seja, a empresa, vamos pensar numa clínica, no hospital, enfim, que ela pode levar a multa e também ter essa infração publicizada, ou seja, e a gente sabe que isso pode ter uma consequência hoje, né, que existe toda uma divulgação, né, do que ocorre em termos de erros empresariais, né, essa publicização pode ser bastante deletéria, né, para essas empresas, então há que se tomar um cuidado muito especial. Então essa é a segunda consequência da GDPR, né? Há um risco não só de multa, mas também a publicização, e a gente deve não só seguir as normas, mas também provar que seguir essas normas, né? Então, quais são os princípios, assim, né? O consentimento, a garantia de privacidade em relação aos dados. Acho que alguém abriu está dando uma interferência. Garantia de privacidade e o compliance em saúde digital, não só no sentido de adequação às regras, mas também na explicitação das medidas tomadas, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o que vai fazer a fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados. E isso talvez atrase um pouquinho essa situação, né? Vai ser uma autoridade ligada ao órgão executivo, né? Uma autoridade administrativa. Ainda não tem ninguém que eu saiba elencado para atuar nessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então suspeita-se que até vai ter alguma postergação em relação ao começo do ano que vem para entrada em vigor. A gente tem só terminando a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem essa tríade controlador, operador, encarregado, né? Isso, controlador e operador, que são os mais importantes, a meu ver, tem que ser terceirizados, né? Tem que ser gente realmente muito especializada na orientação para esses dados pessoais e que vão fazer interface, inclusive, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, como que a gente pode sobreviver nesse ambiente de risco regulatório, né? O médico já tem um risco, né? Vou falar disso daqui a pouquinho, mas já existe um risco na própria atuação do médico, né? Que basicamente tem que ter medidas para compliance, com consultorias de implantação desse sistema, né? Fazer pequenos ajustes, né? Não é nada muito estratosférico, mas ter ajustes de treinamento de equipes, inclusive, né? E também a consultoria de continuidade, sempre checar se esses dados estão realmente protegidos. Então, de uma forma bastante genérica, né, para não me estender muito, é isso que se espera num ambiente de risco regulatório como esse que a gente vai ter com a Lei Geral de Proteção de Dados.
Agora, indo para o erro médico, né, que também é um risco, né? O médico certamente é o profissional mais demandado hoje, né? O profissional liberal mais demandado pelo sistema judiciário, né? Chamada judicialização. Então, como que a gente pode sobreviver nesse ambiente que a telemedicina talvez torne até mais delicado? Essa é uma teoria que o professor Roberto sempre fala, né? A teoria do queijo suíço, aí do James Reason, que é aquela teoria do erro estrutural, né? Você tem buracos na sua estrutura e, ao ter buracos, você não tem um bloqueio do erro, né? Aquela coisa, é a enfermeira que fez algo errado, é a recepcionista que não pegou um determinado dado, um erro, eventualmente, da esterilização do ambiente, o médico fez alguma coisa errada, então isso vai culminar no erro médico, né? A teoria do queijo suíço. Como que isso vai... E vejam, quando a gente fala em telemedicina, a gente vai ter uma outra sofisticação estrutural dentro dessa teoria do queijo suíço, né? Se antes nós trabalhávamos, né, sei lá, alguns anos atrás, em hospitais não digitalizados, uma vez que você coloca nessa estrutura uma outra variável passível de erros, você vai ter que tomar medidas para que não haja um buraco, né? Um buraco nessa estrutura. Então, como atuar com segurança, chamado compliance em telemedicina, né? Que eu já estou indo mais para o final da minha preleção. Basicamente, seguir as normas éticas e legais sobre o método, que são basicamente as normas da medicina, né? Não tem nada diferente, talvez só a sofisticação de prezar pela guarda dos dados que envolvam uma interface tecnológica, registro adequado, né, como já foi colocado aqui, a preservação da confidencialidade, né, que hoje é diferente de você trabalhar no consultório presencial, o consentimento. O consentimento é algo extremamente importante, ao meu ver. O professor já falou disso, mas eu acho que assim, uma relação médico-paciente é uma relação contratual, né? Quando você cumprimenta o paciente no seu consultório, você já estabeleceu um contrato que envolve deveres e direitos e deveres. O consentimento na telemedicina é o que vai cristalizar o início da relação médico-paciente. Então, ele é extremamente importante. O ferramental tecnológico adequado, sempre, né? Não dá para você trabalhar em telemedicina com tecnologia obsoleta. E os limites, os limites da telemedicina têm que ser estabelecidos pelo próprio médico, levando em consideração o caso individual. Como que funciona isso? Você não pode prometer nunca, isso tem que ser colocado em consentimento, que você vai resolver o caso do paciente por uma teleconsulta. Isso não pode ser feito. O paciente tem que estar ciente de que a telemedicina tem um limite e vai ficar a critério do médico saber até onde ir. Porque pode ser, e isso vai acontecer muitas vezes, que você fale, não, é impossível ter um diagnóstico ou te dar um tratamento sem eu fazer uma consulta presencial, sem examinar você fisicamente. Então, esses limites têm que ser muito bem conhecidos e muito bem adequados, né, pelo médico à sua atuação em telemedicina. E o que é importante também, as normatizações das sociedades e especialidades, né? Então, a Sociedade de Otorrinolaringologia, por exemplo, ela vai ter que fazer guidelines para que o médico possa atuar de uma forma muito mais tranquila no exercício da teleotorrino, né? Vamos chamar assim. Então, eu coloquei algumas peculiaridades aqui, né? Justamente essa norma para a otorrinolaringologia, né? Justamente essa normatização de condutas, né, que vai dar um embasamento para o médico trabalhar de uma forma muito mais segura, porque se ele está seguindo guidelines, num futuro litígio, seja a nível ético-disciplinar, seja a nível de justiça comum, ele vai provar que ele seguiu aqueles guidelines, ele atuou dentro do que se espera de uma medicina baseada em evidências no contexto da telemedicina, ele vai estar muito mais seguro para trabalhar. Adequação das plataformas tecnológicas, né, sempre, né, tem que se trabalhar com plataformas boas, então, por exemplo, de envio de imagens,
tem que ter uma resolução boa se você for tirar fotos, por exemplo, de uma telepropedêutica que envolva otoscopia, por exemplo, né? Você vai ter que ter uma resolução adequada, uma laringoscopia, enfim. E a aplicação desses wearables, né, que a gente pode traduzir como vestíveis, né, que são o que se chama de telepropedêutica, né? Se a gente não vai examinar o paciente fisicamente, a gente tem que ter uma telepropedêutica adequada, né? Então, aí tem um mundo, né, de wearables, né? Eu peguei alguns aqui, de fotos aí que estão na internet, né? Mas existe um investimento enorme, né, dos investidores, enfim, né, de saúde, dos empresários em wearables, né? Isso está chegando com força, né? Não só no telemonitoramento, mas também nos telediagnósticos. E eu pensei aqui só 3 trabalhinhos, realmente para finalizar aqui a minha fala. Esse trabalho aqui de 2018, ele fala sobre o segmento de timpanostomia de pós-operatórios em geral, falando aqui de telemedicina junto em face da otorrino, né? Otorrinolaringologia, avaliação pré-operatória em otologia, e tem uma visão altamente favorável em relação ao custo-benefício e aceleração de agendamento dessas consultas, né? E fala que é efetivo e confiável em casos específicos. Então, trabalha com bastante cuidado, mas sob um viés favorável. Também de 2018, né, esse trabalho, essas revistas que eu elenquei aqui, certamente vocês conhecem, né? Então, foi feito um estudo retrospectivo aí que envolveu 2 anos, né, de estudo. Ele pesquisou qual a porcentagem de consultas de otolaringologia, né? Não tirou o rino, na otolaringologia, elegíveis para a telemedicina. E 62% dessas consultas foram elegíveis, né? O que é um dado bastante interessante. Colocando as patologias de orelha interna, não sei se é essa terminologia atual, mas acho que é orelha interna em média mais elegíveis, e as patologias de laringe e orelha externa menos elegíveis à telemedicina. E, por último, também esse é um trabalho bastante focado em custo-benefício, né? A gente vai ter um técnico atuando à distância, né? Orientado por um médico especialista, né? Então, o técnico vai estar lá junto com o paciente e o especialista, veja, o médico não perde o protagonismo, né? Comparou o custo de deslocamento de um paciente a um centro terciário com a atuação à distância e viu que pode dar uma economia de $182 por consulta ou anualmente, né, anualizando, $333 por paciente. O custo de implantação de uma central periférica para atendimento seria $9.895, então eles calcularam que com 260 consultas você cobre o custo inicial de implantação de um centro de telemedicina, basicamente para atendimento em regiões rurais. Bom, é basicamente isso que eu queria falar. Eu deixo aqui o meu contato à disposição. Novamente agradeço o convite e fico à disposição para as dúvidas que venham a surgir. Queria agradecer aos professores Roberto Campos e Silvio Eduardo Valente pela exposição, trazendo aí conceitos atualizados desse tema que é tão atual e importante. Queria vir para perguntas. Bom dia, Beto. Bom dia, Silvio. Obrigado pela apresentação. A gente tem, de fato, um tema bastante atual e bastante controverso, né? Eu quero fazer 2 considerações. Da parte legal, as coisas estão desenvolvendo de tal forma que cada vez mais está ficando mais seguro a telemedicina. O problema que, no meu ponto de vista, ocorre é com as áreas da atuação na medicina. A otorrinolaringologia, cabeça e pescoço, que é a nossa área, é uma área que dificulta um pouco esse tipo de processo. A falha do médico no diagnóstico, ela aumenta muito, porque algumas vezes as imagens que são enviadas para nós são ruins.
Tem todo dia aqui foto de garganta, algumas vezes tão escuras que não dá para ver nada. E a gente tem que fazer diagnóstico em cima de alguma coisa que nem se vê. Pedir exame também, por exemplo, vai pedir uma audiometria simples. Você pede uma audiometria, se o paciente tem uma rolha de cerume, ela vai vir totalmente errada, não fidedigna, não confiável. Então, eu vejo que tem algumas especialidades que é mais fácil. Por exemplo, a psiquiatria. Eu tenho vários amigos psiquiatras que estão, na pandemia, trabalhando normal. É uma especialidade que ajuda muito, favorece muito esse processo. Eu não tenho nada contra o processo, eu tenho contra o erro médico, da gente errar na hora de querer usar essa ferramenta no sentido de simplificar e no sentido de baratear. E o outro ponto, só para terminar e dar espaço para todo mundo falar, é mais uma oportunidade para os grandes hospitais contratarem equipes para telemedicina, pagarem o profissional por hora e ganharem por consulta. Então, de novo, nós vamos ser utilizados por grandes hospitais, no centro de telemedicina deles, onde você vai se expor, que quem se expõe mesmo é a gente, eles vão cobrar a consulta, tem hospital que está cobrando R$450 a consulta de telemedicina e pagam por profissional a hora, R$100 a hora. Isso aí é uma outra maneira que se tem de fazer dumping da nossa profissão. Obrigado. Márcio, bom dia mais uma vez. Antes de passar a palavra para a resposta do Silvio, que ele tem uma série de ideias a respeito disso, eu lembro até uma indagação aqui do Fujita, que fez aqui pelo WhatsApp. Ele disse o seguinte: a nossa escola é uma escola de propedêutica, né? Nós valorizamos a propedêutica, a clínica aqui é mais soberana do que qualquer outra escola do país. Então, existe realmente uma restrição muito grande da atuação do médico, digamos, treinado na Escola Paulista para fazer uso dessas tecnologias. Então, Silvio, de A a Z, o que você comentaria sobre isso? Bom, a questão do Dr. Márcio é bastante importante, né? Eu acho que, começando a primeira questão, de fato, existem especialidades muito mais compatíveis, né, com a telemedicina e com as teleconsultas, e outras menos, né? Então, ele deu o exemplo aí da telepsiquiatria, é o que ocorre também dentro da telesaúde, né, que aí já sai da telemedicina, a gente pode falar na telepsicologia, que já tem uma normatização mais antiga, né, muito bem estabelecida. Então, a telepsiquiatria é uma dessas especialidades em que tudo é mais favorável. A teledermatologia, né, pelo envio de imagens com uma resolução boa, né, hoje em dia a gente tem um avanço bastante grande, né, eu fiz recentemente uma live para dermatologistas. Então, agora, a teleotorrinolaringologia, né, vamos chamar assim, eu vejo com uma bastante promissora, né, porque isso que o Dr. Márcio colocou, né, talvez hoje nós tenhamos algumas limitações tecnológicas, mas a tecnologia avança a passos largos, né, no envio de imagens. Então, eu não tenho dúvida, né, que ainda mais agora com o impulso de a gente não ter amarra regulatória, né, eu acho que isso vai ser duradouro, né, a gente vai ter uma resolução que realmente permita a telemedicina, as teleconsultas de uma forma perene, vai ter um investimento muito grande nesse envio de imagens, né. Então, hoje, né, como trabalhar hoje, né, doutor Márcio, que a gente tem essa limitação? Ficar totalmente à vontade com o paciente de falar, olha, eu não estou conseguindo fazer o seu diagnóstico com esse tipo de imagem, né? Você vai ter que vir aqui no meu consultório para a gente fazer esse diagnóstico e tomar a conduta adequada, né? Isso tem que constar no próprio consentimento informado que a paciente assina no início, antes de fazer, na verdade, antes de fazer a primeira consulta, né? Então, esse é um ponto. Acho que a tecnologia vai melhorar, acho que isso é promissor. Agora, a sua segunda questão é mais delicada, né? De fato, já existem grupos hospitalares trabalhando ativamente com teleconsultas.
Inclusive, tem exemplo de grupo hospitalar que começou a trabalhar antes dessa resolução, né? E a gente sabe que isso tem, sim, pode ter um efeito mercadológico. Eu coloco da seguinte forma: a gente não pode perder o protagonismo, né? Eu acho que agora a gente está num divisor de águas, né? Se as entidades médicas não se unirem, não assumirem que o médico deve ter o protagonismo, e nós não podemos ficar na mão de grupos empresariais, a gente vai ter um rebaixamento, né? Uma proletarização, né? Que nós já tivemos ao longo do tempo por conta de planos de saúde. Isso pode ficar mais intenso. Isso é um efeito colateral que você colocou muito bem. Não deixa de ser um temor de todo mundo, né? Então, acho que cabe a nós agora ficarmos firmes em relação aos nossos representantes de classe, aos conselhos, às nossas associações de classe, às nossas sociedades de especialidade, para que não haja esse tipo de deturpação que você bem colocou. Agora, realmente, isso é um risco, né? Eu acho que individualmente a gente fica muito fragilizado, mas eu acho que em grupo a gente tem uma força grande, porque, como eu comentei, não tem como fazer telemedicina sem o médico, né, sendo o protagonista, né? Então, mas de fato é uma preocupação. Obrigado. Parabéns pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta na parte de privacidade. Então, se a exposição das imagens da face do paciente ou em outras especialidades de outras partes do corpo do paciente, de quem é a responsabilidade? Se o paciente ou alguém junto expõe a imagem, a gente tem responsabilidade em cima disso também? Doutor José Ricardo, sim, o médico tem responsabilidade, sim, né? O médico ele tem que tomar alguns cuidados para trabalhar com a telemedicina, né? Eu acho mais prático trabalhar com plataformas mesmo de telemedicina, né? Existem várias no mercado, eu não vou falar de nenhuma delas, até porque, sinceramente, eu não tenho conhecimento, conheço uma ou outra, assim, de ter um contato maior, mas não dá para, nem cabe aqui ficar fazendo propaganda de essa ou aquela plataforma. Mas acho que quando você vai contratar com alguma plataforma que vai ser a sua interface, né, na consulta com o teu paciente que está à distância, você tem que ficar muito atento a essa questão da proteção de dados que eu coloquei, né? O HIPAA, principalmente, né? Você tem que ver no contrato se ela é HIPAA Compliance, né? HIPAA. Se ela é HIPAA Compliance, você já tem como se fosse uma assinatura de segurança, né? Se ela está seguindo aquelas normas do HIPAA, e essas normas norte-americanas são realmente rígidas, você, como médico, já fez a sua parte na escolha da plataforma. Ou seja, se tiver um vazamento digital daquilo, você pode ter uma isenção dessa responsabilidade. Você teve esse cuidado de escolher um HIPAA Compliance. Agora, não para por aí a coisa, né? A gente vai ter que adequar a nossa secretária, né? A senha que a gente vai colocar no nosso computador, né, que vai ser a nossa assinatura digital, não pode ter ninguém perto, né? Então, assim, você tem uma série de detalhes que você vai ter que mostrar, né, que você faz, né, para que você não seja responsabilizado. Então, assim, no caso de um litígio, pode haver, sim, um processo por responsabilização, mas você, médico, vai ter que provar que você tomou os cuidados necessários para que não houvesse um vazamento de dados. Silvio, Roberto, bom dia. Eu já vi você no gol de handball, viu, Silvio? É isso? Essa é uma colocação que eu acho importante, uma pergunta. A gente está ganhando muito pouco com a consulta.
para eu ter todo esse compliance e tudo, eu vou ter de contratar firmas especializadas nisso, tá? Eu vou ter um custo mensal. Então, cada vez mais o nosso honorário vai ficando achatado, e o Márcio já mostrou bem que tem gente ainda querendo pôr a mão no nosso honorário. Você é mastologista, você consegue fazer uma teleconsulta sem palpar o nódulo da mama? Eu acho que fica difícil. Tá? Então, a gente acaba se baseando em imagem, isso daí também vai aumentar o custo, tanto da consulta quanto da medicina, que você é obrigado a ter confiança em exame. E o mais importante é inspeção, palpação, percussão e ausculta, além de toda a história clínica, para poder chegar num diagnóstico adequado. Já corro o erro de ter 80%, 90%, 15% a 20% de falha no meu diagnóstico. Com a telemedicina, eu acho que vai ficar maior. Eu tento enxergar a telemedicina como uma coisa muito boa quando eu tenho um médico numa ponta e outro médico na outra ponta. Para a conversa entre médicos, eu sei que também tem de ter uma confiabilidade nas informações, mas isso a gente pode atender todo esse vasto Brasil. Mas paciente e médico, acho que fica um pouco complicado. Eu sei que vão atropelar a gente, mas como é que você enxerga lá para frente você ter de dividir o seu honorário com firmas de compliance e de preparação de todo esse ambiente digital para fazer a telemedicina? Obrigado. Até o próximo handball. Olha, eu não estou lembrando desse handball não, viu, Reginaldo? Cara de goleiro de handball, acho que eu já vi você. Não. Não, então estou confundindo. Aliás, eu sempre fui ruim de bola. Mas veja só, Reginaldo, você tocou num ponto importante, assim, a questão dos honorários, né? Sim, existe um custo, mas veja, quando eu coloquei a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, tá? Você pode trabalhar dentro de uma medicina não digital. Vamos dizer que você está lá no teu consultório, você anota as coisas no teu prontuário físico, tá? Mesmo assim, você vai estar vinculado à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Se houver algum vazamento lá da tua auxiliar, enfim, então isso não vale só para a telemedicina. A telemedicina coloca uma coisa mais delicada, tá? Mas isso vai afetar todo mundo, né? A questão do custo. De fato, tem um custo, né? Para você ter uma assinatura digital tem um pequeno custo. Dependendo da plataforma que você vai aderir, aí tem N conformações, né? Você pode ter um custo mensal fixo, tem plataforma que cobra por consulta, tem plataforma até que cobra da própria paciente, tá? Então aí você vai ter que adequar a tua conveniência. Quantas consultas, por exemplo, quantas teleconsultas você vai fazer no teu consultório dentro do teu rol de consultas presenciais? Qual vai ser a porcentagem? Então, assim, aí você tem que comparar para saber o que é mais conveniente para você, inclusive em termos financeiros, tá? Agora, você pode enxergar da seguinte forma: você é um especialista bem formado, né? Você está numa área muito interessante, você pode, com a teleconsulta, com a telemedicina, você pode ampliar o seu rol de pacientes, por exemplo, né? Você pode atender pacientes que estão lá, sei lá, nos grotões do Centro-Oeste ou nos grotões da região Norte, entendeu? Então, pode haver até uma ampliação de mercado, e isso pode te trazer benefícios financeiros também, né? De mercado, né? Então, assim, a gente tem que ver as coisas, ver os dois lados da balança aí, né? Em termos de mercado, tá? Aí você falou o seguinte, da falha do exame físico, né? Na minha área, por exemplo. De fato, né? Não fazer um exame físico é um dificultador, não tem a dúvida, né? Se eu não palpo mama, eu já perco uma arma que eu tenho para fazer uma propedêutica. Agora, a gente pode imaginar o seguinte: bom, eu posso conhecer aquela paciente já, e 3 meses depois ela está num local que vai ser muito difícil atendê-la, ou simplesmente ela não deseja ir no meu consultório, por trânsito, horário, enfim, e ela resolve me mandar um exame de imagem, uma mamografia, um ultrassom, uma ressonância magnética, e eu posso ficar satisfeito com aquele exame. Falar, olha, você faz isso, isso, isso. Precisa biopsiar, não precisa biopsiar, vamos acompanhar, daqui a 2, 3 meses você vem no meu consultório para dar uma olhadinha. Então, assim, claro,
a falta de exame físico é uma limitação, mas entenda que essa telepropedêutica ela vai avançar de uma forma muito intensa, né? A gente vai ter digamos, uma confiabilidade cada vez maior. No caso de vocês, aí numa autofonia, né? Que o próprio paciente coloca uma canetinha lá no seu conduto auditivo, enfim, né? Estou dando um exemplo aqui. Mas acho que isso, ao longo do tempo, vai avançar bastante e vai nos deixando mais seguros. Agora, volto a frisar, os limites da telemedicina somos nós, médicos, que fazemos de forma individualizada, tá? E eu acho que o grande risco ainda eu não sou, veja, eu gosto muito da teleconsulta, da telemedicina, mas eu tenho que ser muito lúcido em falar isso, né? Professor Roberto já deu a entender que concorda comigo, né? Eu sei que ele concorda, mas na pré-eleição ele deixou isso bem claro. Existe sim uma chance de judicialização, né? E essa ameaça, vamos dizer assim, de judicialização pode partir de um advogado e uma paciente justamente por causa disso. Mas por que não fez exame físico? Não precisava ter feito. Tá? Então, assim, a gente tem que estar muito seguro nas nossas condutas quando a gente resolve fazer um tratamento integral pela telemedicina. Silvio, por favor. Eu acho que a gente está caminhando para, infelizmente, acabar o consultório, porque o gasto que eu vou ter para assinatura digital, para um serviço digital, para ter um prontuário digital, entende? Eu acho que isso está encaminhando para o que o Márcio falou. Nós vamos ser todos funcionários de hospitais e de serviços de convênio e vai deixar de existir a pessoa do médico particular. Não sei, doutor Manuel, eu acho que não tem esse pessimismo não, viu? Eu acho que dá para a gente fazer um investimento aí. Não é investimento grande, na verdade, né? Assim, acho que a maior parte de nós já trabalha com computador. Você vê, aqui a gente está conversando. Há 3 meses atrás, 4 meses atrás, nós não teríamos essa perspectiva. Provavelmente o professor Roberto ia me convidar para eu ir aí no departamento, como eu já fui, né? Para dar uma palestra, para, enfim, conversar com vocês, né? Como nós estamos fazendo aqui à distância. E a gente está fazendo isso com muita fluidez, na verdade, né? E o que a gente precisou investir nisso? Um computador e uma plataforma que é gratuita, né? Então, eu acho que esses custos, veja o seguinte, hoje tem N plataformas de telemedicina praticamente se estapeando para atrair o médico, né? E dentro desse sistema concorrencial, elas vão colocar cada vez mais vantagens. Os médicos, assim, tem um mundo de médicos, né, no Brasil, ou seja, o mercado potencial aqui é enorme, né? Então, eu acho que, volto a dizer, eu acho que a telemedicina, a teleconsulta especificamente, não tem que ser vista como algo que a gente vai ter que engolir. Cada médico vai assumir isso dentro da sua rotina de uma forma que o faça confortável. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, pode ser bem palatável, digamos assim, para nós que somos da área cirúrgica, né? Também o otorrino é uma área cirúrgica. Por que não fazer um pós-operatório de uma cirurgia em otorrino com a telemedicina? Por que você vai fazer o teu paciente voltar no consultório, enfrentando o trânsito, risco de ser assaltado, custo com estacionamento? Será que isso não vai pegar bem para o teu paciente, saber que você faz esse atendimento de uma forma muito mais tranquila, né? Que ele pode usar lá um aparelhinho em casa, uma canetinha, ou enfim, alguma coisa que faça, que seja eficaz para você ter o teu diagnóstico de um pós-operatório, ou pelo menos diminuir as consultas pós-operatórias. Talvez isso pegue muito bem. O paciente falou, olha, doutor Manuel da Nóbrega, olha, ele me operou e foi muito tranquilo. Depois eu fui só uma vez lá no pós-operatório e já me deu alta. E a outra paciente vai, puxa, o meu médico Silvio, 4 vezes. Silvio, esse exemplo que você deu do pós-operatório de otorrino, infelizmente não é um bom exemplo. O pós-operatório na otorrino, ele é muito importante e é indispensável de ser presencial. Não tem como você limpar um nariz pelo computador, um pós-operatório.
Não tem como você fazer um pós-operatório de uma cirurgia de orelha média sem você, de fato, ver, tirar o curativo, trocar, colocar o gelfone. Não tem como você fazer um esvaziamento cervical e deixar de ver o paciente. Ou uma glossectomia, ou qualquer coisa. Na nossa área, o pós-operatório, ele é muito importante. Desde uma cirurgia pequena até a grande. Então, não tem como. Agora, o que vai acontecer, no meu ponto de vista, eu vou citar 2 exemplos aqui. Eu gosto de exemplificar porque é fato real. Agora, na pandemia, um hospital praticamente fez com que os médicos dessem um tempo na telemedicina. E o combinado era R$100 por hora. Uma das médicas da equipe ficaram 4 horas lá. Não teve nenhuma consulta de telemedicina, nenhuma. Ela não ganhou 1 centavo e falaram que, como não teve consulta, não tem pagamento. Isso não dá. Outro amigo meu, que ele começou a consulta na telemedicina e ele fez a consulta da telemedicina metade da consulta do valor do consultório. Metade do valor. Só que no meio do caminho ele falou, preciso te ver no consultório. Não está dando para fazer mais pelo computador. O paciente foi no consultório. Não queria pagar mais a consulta, como não pagou. Então ficou consulta de telemedicina, mais a consulta do consultório, pelo valor da telemedicina. Então você percebe que, tanto na parte dos grandes hospitais, eles vão novamente utilizar o médico. E, na parte privada, o médico oferecendo seu serviço, também vai ter vários casos onde ele vai ter que passar o paciente da telemedicina para o consultório. E como vai fazer? Cobra 2 consultas? A da telemedicina e o do consultório? Veja, Márcio, eu acho que, bom, a questão do pós-operatório deu exemplo, mas, claro, eu volto a falar, isso vai depender de cada especialidade. Assim, para a minha área, dá para fazer muita coisa de pós-operatório. Talvez, né, para de vocês, você for da limpeza, enfim, que tem que fazer procedimentos juntos, né? Tá bom, perfeito, mas será que não pode diminuir o número de consultas, né? Enfim. Mas, enfim, se não for pós-operatório, se for impossível pós-operatório, cada sociedade vai ter que achar a sua brecha aí para achar em que situação que a telemedicina, a teleotorrinolaringologia, por exemplo, possa ser aplicável, né? Então, assim, desde que você siga esses guidelines, eu espero que tenham guidelines logo, né, de cada sociedade, e aí a parte da academia, inclusive, né, a qual vocês são vinculados, por exemplo, a Unifesp, vai ter um papel de ponta nisso aí, né? Agora, a questão da remuneração, né? Essa situação que você colocou é bastante esdrúxula, né? Da médica ficar lá e não ter atendimento, assim, se eu fosse essa médica, eu simplesmente não atenderia mais, né? Procurar trabalhar em outro local, porque assim realmente não dá, né? A pessoa perder 4 horas lá e passar por esse constrangimento, né? E a outra questão que você colocou... Foi em relação ao paciente que começa com a telemedicina e tem que ir para o consultório. Isso, perfeito. Olha, a velha máxima, né? O que é combinado não é caro. Recentemente eu fiz um termo de consentimento, né, consultoria de termo de consentimento para uma colega da Bahia, e eu coloquei eu perguntei para ela, como que você quer fazer isso, né? Você vai cobrar uma outra consulta? Não vai? Ficou acordado o seguinte: ela é uma área clínica, ela trabalha numa área de uma especialidade clínica. Eu vou fazer a teleconsulta, se eu perceber, e ela tem de particular, se eu perceber que eu não vai ser suficiente, eu vou atender o paciente sem cobrar nada adicional, tá? Eu, particularmente, acho uma coisa bastante interessante fazer isso, tá? Você dá a chance de resolver o problema do paciente com o diagnóstico e o tratamento adequado à distância,
Mas se você percebeu que a coisa não andou, o paciente vai até o teu consultório e você não cobra nada. Qual que é a porcentagem dos casos que isso vai acontecer? Não sei, né? 30, 40, 50% dos casos? Não sei. Então, assim, aí vai depender do da tua percepção, entendeu? Então, assim, você tem que, de início, isso já tem que ser colocado no consentimento. Né? Se eu fosse fazer uma sugestão de consentimento aí informado para a Sociedade de Otorrinolaringologia, eu já colocaria isso como item. Caso eu não eu sinta, caso seja necessária uma consulta presencial envolvendo exame físico, não vai ter cobrança de uma nova consulta, ou vai ter cobrança de uma nova consulta, enfim. Aí vai depender da combinação sua com o paciente. Bom dia. Silvio. Bom dia, Silvio. Bom dia. Posso falar, Norminha? Deixa eu falar, vai, estou esperando aqui, pô. Você quer falar primeiro do que eu te permito. Só, rapidinho. Parabenizar o Silvio e o Roberto pela explanação. A gente entra animado e sai preocupado. Eu acho que, né, isso que está acontecendo, né, ainda mais aí com a pandemia, é uma coisa, assim, vai mudar o mundo, não tem dúvida que a gente vai ter que mudar e vai ter que se adaptar. Na realidade, há muito tempo a gente já faz consulta por telefone, já faz consulta por WhatsApp, né, a gente vai dando orientação para o paciente. Agora, minha pergunta é o seguinte, você até colocou, você fez uma consultoria para a menina da Bahia. Eu estou aqui em São Paulo, tranquilo, eu tenho o meu CRM, que é válido dentro das unidades da federação no estado de São Paulo. Ele é registrado no estado de São Paulo. Quer dizer, se eu for num outro estado atender, vou ter que registrar meu CRM lá. E na telemedicina? Quer dizer, vou atender paciente do Amazonas, do Pará, do Acre, e quer dizer, não preciso mais, então, quer dizer, vai acabar essa de você ter, né, o seu CRM registrado na outra unidade da federação? Como é que vai funcionar? Nivaldo, eu quero complementar minha pergunta em cima do que você está falando mesmo. Eu tive uma paciente que é minha de São Paulo e com a pandemia ficou presa no Ceará. E a criança precisava de um receituário de um antibiótico. Eu fiz o receituário, mandei o receituário para ele e lá eles recusaram porque o meu CRM era de São Paulo. Aí eu pergunto, como é que a gente fica nessa situação? Lá, Silvio, com você. O Nivaldo e Norma, olha, eu acho que desde o começo da pandemia, acho que eu já fiz umas 12 lives aí sobre telemedicina e essa a dúvida de vocês sempre é perguntada. E nunca é muito fácil de responder, pelo seguinte. Bom, começando pela questão da Norma. O receituário, hoje, o receituário digital, ele tem uma qualidade de não repúdio. Ele tem que ser aceito em qualquer lugar do Brasil. Tá? Agora, isso é um receituário para uma paciente que você atendeu lá, que você já tinha atendido aqui no teu estado, imagina, não é isso, Norma? Previamente. Isso. Ele é meu cliente de rotina, eu atendo aqui, só que ele estava fora e lá ele teve uma interconsulta. Que aí a mãe me ligou, eu conversei com ele e foi a mesma recorrência da doença daqui, ele precisava de um antibiótico lá. Eu fiz a emissão da receita e eles recusaram a receita minha lá. E pediram que ela passasse com o médico de lá. Aí ela ia ter que pagar uma outra consulta lá. Aí foi complicado. Não sei o que o professor Roberto pensa, né? Mas erraram, né? A meu ver, deveriam ter aviado a sua receita. Agora, com a certificação digital, isso vai ser bem claro, tá? Porque aí vai ter aquela qualidade de não repúdio, né? Não vai poder ser recusado esse receituário em qualquer unidade da federação. Agora, atender uma paciente de um outro estado por teleconsulta, Odivaldo, é uma coisa delicada, porque, na verdade, a nossa resolução ela não é clara nesse ponto. Tá? Me parece, então, assim, em tese, a telemedicina, se você for ver até mundialmente, né, ela é feita para atuar entre estados da federação. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a norma é estadual, mas agora já tem um movimento forte de unificação do médico do lado, de forma que ele possa atender
sem precisar de um registro específico em outro estado, né? Paciente que está localizado em outro estado. Aqui a gente sabe, né? O nosso registro é feito perante o nosso estado, né? Então, a gente tem CREMESP, a gente pode atender aqui no estado de São Paulo. A filosofia da telemedicina não é essa, né? Você atender à distância, né? Então, como é que fica? Não existe uma clareza da resolução nesse ponto. Então, por um lado, você tem uma essência da telemedicina que fala que você pode atender à distância e não deixa claro essa coisa. Do outro, a gente tem aquela questão de você, por exemplo, se você vai atender num outro estado, a partir de um determinado tempo, você tem que fazer um registro parcial. Vamos dizer que você vai atender em Santa Catarina, né? Você tem que fazer um registro parcial lá em Santa Catarina, tá? E aí depois, se você for atender de uma forma permanente, você tem que se registrar no Conselho Regional de Santa Catarina. Veja só, eu acho que nessa situação, aqui eu vou falar como quem lida com defesa profissional e avalia casos, né, de erro médico. Eu acho que nessa situação que a gente está agora, que está tudo muito inicial e muito indefinido, eu acho que não é o momento de a gente fazer uma consulta nova, por exemplo, de um paciente que a gente não conhece que esteja em outro estado. Eu acho que esse não é o momento. Eu acho que quando nós tivermos uma formalização legal melhor, né? Isso vai certamente vir emanado aí do Conselho Federal de Medicina e pós-pandemia, aí sim, dependendo da diretriz, a gente já fica à vontade em fazer isso. Quando eu falo isso, eu polemizo com muitos advogados, sabe? Que tem gente que fala, não, pode atender à vontade, não existe esse tipo de limitação, mas eu sou... Acho que eu estou sendo um pouco até cuidadoso demais, tá? Mas acho que esse não é o momento de você atender uma paciente que esteja em outro estado, principalmente paciente que você não conheça, enfim, né? Eu acho que é o momento de a gente ter um certo cuidado com relação a isso. Silvio, bom dia, obrigado pela sua palestra e pelas respostas. Eu queria que você falasse um pouquinho da teleconsultoria, pensando que você é o especialista que está fazendo a teleconsultoria com um colega que é generalista. E o que você sugere para que o especialista se resguarde legalmente de que você orientou uma conduta e o médico fez outra, depois o médico que está na linha de frente pode tentar culpá-lo por a conduta ter sido errada? Você orienta a filmar essa teleconsultoria? Como é que você orientaria o especialista? Também é uma pergunta interessante, Marcos. Essa até não é uma pergunta muito usual aí nessas lives, mas é bem interessante isso que você questionou. A teleinterconsulta, ela já é consagrada, tá? Então não tem polêmica sobre isso, né? Os conselhos regionais, o Conselho Federal de Medicina aceita isso de uma forma muito tranquila, né? Então, paciente com médico generalista numa ponta, um mecanismo de interface tecnológica e o especialista à distância, tá? Então, isso é muito tranquilo. E, de fato, isso que você colocou, eu até inseri na minha tese de doutorado, aí, no caso, o especialista, ele tem uma responsabilidade solidária, tá? Então, a gente entende como o generalista que está junto do paciente, ele é o responsável, eticamente, legalmente, por aquele paciente. E o responsável solidário, no caso de um erro médico, por exemplo, é o especialista que está à distância, né? Então, aí você me pergunta, como que a gente tem que fazer no caso de um especialista que deu uma orientação, por exemplo, que não foi seguida ou foi seguida de uma forma deturpada, né? É muito simples, colocar no prontuário. Como qualquer, isso é o cerne da defesa profissional, né? Você é especialista, né? Você é otorrino aqui, especializado em otorrino, você vai atender um otorrino que tem uma dúvida diagnóstica, esteja lá, sei lá, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim. Você vai dar a sua orientação como especialista e você vai pegar os dados do paciente, né? Você vai colocar no teu prontuário médico para que, se houver qualquer litígio, você fale, não, desculpa, eu estou aqui, está aqui em prontuário, como uma consulta normal, tá? Eu dei essa e essa orientação. Se não foi seguida, aí já foge do meu escopo, tá?
Então, esse é um cuidado de compliance, né, médico, digamos assim, que você tem que seguir, mas é uma coisa bastante simples, é só você anotar no teu prontuário. Bom, eu queria agradecer, já são 9h20, em parte foi até bom a gente ter invertido e colocado a aula de vocês antes da apresentação do Márcio, que estava postos aí, porque nós tivemos um interesse bastante grande, muitas perguntas, e agora nós temos as reuniões específicas dos setores e a gente acaba se encaminhando aqui para o final da nossa reunião. Eu conversei com o Testa e ele achou por bem a gente colocar a aula do Márcio Salmito num outro dia. E eu queria agradecer mais uma vez pelas apresentações excelentes. Queria fazer uma pergunta para o Silvio. O Fujita perguntou se você jogava no gol do handball. E pela voz, você tem o mesmo timbre de um apresentador do Premier que narra futebol, que é o J. Júnior, se não me engano. Já te falaram isso? Olha, goleiro, com certeza não. Sempre fui muito ruim de bola. Tanto é que a minha infância foi na base de andar de bicicleta, porque era sempre aquele último cara que era chamado no time, sabe? E a voz, não, para mim é inédito. Realmente nunca tinha ouvido. Depois é o mesmo timbre. Então, muito obrigado, foi ótimo. Queria agradecer a atenção de todos e depois, Testa, a gente combina uma outra data para o Márcio, então. Fernando, eu que agradeço muito o convite, agradeço também ao professor Roberto, né, que fez essa interface aqui com o departamento, eu me coloco à disposição para qualquer reunião futura aí, fico muito feliz de estar aqui junto a vocês da Unifesp. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado, Silvio. Lembrando, a semana que vem da pediátrica e a aluna da pós-graduação é a minha aluna Thaís. Então, um abraço a todos. Obrigado. Para vocês, até a próxima reunião.